Quando o mar levou, teria sido de traição. Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Merece quando o mar Drugače, evo skupili smo se ovdje zbog knjige Ratko Opiladi. Sa nama je Ana Paula Maja, koja je došla iz Rio de Janeiro danas, u Beograd. Jel ima muzike? Malo, moramo muziku čujemo. Da. Čuje se? Dobro. Da. Ja ću prvo da vam pročitam nešto. Našao sam nešto pre neki dan, to je iz Marquesovog govora kada je dobio Nobelovu nagradu pre ne znam koliko godina. Jedno se on osvrnuo na odnos Evrope i Južne Amerike. I onda kaže, on to izdvaja kao ključni problem Južne Amerike. Pesnici i prosjaci, muzičari i proroci, ratnici i protuve, sve su to kreature te neobuzdane stvarnosti, te je jako malo trebalo zahtevati od mašte, jer je za nas bio najveći izazov upravo nedostatak konvencionalnih sredstava, kako bi naš život izgledao verodostojan. To je, prijatelji, čvorište naše samoće. Pa ukoliko nas naše teškoće umrtvljuju, one su istovremeno naša pokretačka snaga, te nije teško shvatiti da su racionalni talenti na ovoj drugoj strani sveta, Evropi, obuzeti promatranjem vlastitih kultura, ostali bez uspešnog metoda da nas interpretiraju. Shvatljivo je što oni zahtevaju da se meri jednakom merom, onom merom koju primenjuju za sebe. I nije ni potrebno podsjećati kako životne iskušenja nisu jednaka za sve i kako je potraga za vlastitim identitetom isto toliko teška i krvava za nas koliko je ona to bila i za njih. Interpretiranje naše stvarnosti pomoću tuđih šema doprinosi jedino tome da postanemo sve manje poznati, sve manje slobodni i sve više usamljeni. Ovo mi se činilo zanimljivo za razgovor o ovoj knjizi zato što mi od Brazila pod uticajem tih velikih evropskih kultura uglavnom očekujemo neki lounge, neke trope i nešto što je lagodno i letnje, a u ovom romanu dobijamo potpuno anti-utopiju. Mislim, ja kad sam bio u Brazilu, ja sam očekivao od Brazila samo bossa novu. A onda se dobije jedna potpuno druga slika Brazila koja ne dolazi do Evrope tako često. Tako da bi volao da nam Ana prvo kaže, recimo, tvoj roman počinje sa snegom, jer jedan od junaka pobegne u Argentinu na posljednju tačku sveta, a u Riju nikad ne pada sneg. Tako da mi sve deluje kao obrnuto od onoga kako šta mi iz Evrope, kako vidimo Rio. I onda me zanima da nam kažeš za početak kako izgleda ta slika Rija iz koje si ti crpala građu za ovaj roman. Može se skinem? Može, da. Alô? Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês. Želi se prvo da se svima nama zahvalim. É prazer estar na Sérvia, é a primeira vez que eu venho ao país. Prvi put u Srbiji, to je veliko zadovoljstvo. E eu cheguei hoje do Brasil. Danas sam stigla iz Brazila. Então eu estou há 24 horas sem dormir. 24 sata nije spavala. Da. E eu estou assim, é muito encantador estar num país divno je biti u zemlji que eu não faço a menor ideia do que as pessoas falam. O kojoj ne razumem ni reč od onoga o čemu ljudi pričaju. E eu não entendo uma letra do que eu leio. Ništa ne razumem, nijedno slovo. E é fascinante.
É fascinante. Fascinantno je to. A da bi razumeo fascinante. Fascinantno, olha, é igual. A pergunta foi sobre o Rio, a cidade de onde você tomou ideias para o teu livro, que não é um Rio que a gente esperava. Realmente o Brasil e o Rio de Janeiro, como uma cidade símbolo do Brasil, Brasil e Rio de Janeiro kao grad koji je simbol Brazila. Se espera muitas vezes histórias e romances muito solar, desse estereótipo padrão. Iz tih predela se uvek očekuju neki sunčane romantične priče po istom šablonu. Mas eu nasci e fui criada num Rio de Janeiro que é o subúrbio, que é a parte longe da praia. Ali ja sam rođena i odrasla u predgrađu Rio de Janeiro, koje je daleko od longe da praia. Daleko od plaže. Daleko od plaže, da. E essa região era uma região que não é as favelas cariocas, padrão, não tem relação com isso. U tom delu grada gde sam ja rasla nema favela kojih ima u gradu. Mas é uma região em que havia uma justiça própria. To je deo grada gde koji ima sopstveno osjećanje pravde. E muitos matadores. Matadores? Aha, i ubistava puno. Da. Kao ulični pravda. Uma justiça da rua? Da, ulična pravda, da. E era uma coisa bastante cotidiana. A polícia muitas vezes não chegava, como ainda não chega, nessas áreas mais afastadas da cidade. Da, tamo se često dešava da policija ne može da stigne na vreme. Então era necessário que a própria população se defendesse. Da, i onda se samo stanovništvo organizuje da se odbrani. Então é uma questão cultural dessa região onde eu nasci e fui criada. To je jedan kulturni obrazac u toj regiji, u tom delu grada gde sam ja odrasla. E todas as minhas influências de cinema, basicamente de cinema, tem muito a ver com o resultado final da Guerra dos Bastardos. I moje iskustvo sa gledanjem filmova imam vrlo je povezano sa krajem ovog romana, Ratom Kopiladi. Eu não sei como é aqui na Sérvia, mas no Brasil a gente consome muita cultura de todos os lugares. Lugares. Ne znam kako je ovdje u Srbiji, ali u Brazilu ljudi su upoznati sa kulturom i uživaju u kulturi svih iz drugih delova sveta. E cada vez mais, por causa da internet, a gente tem esse acesso, essa informação cada vez maior. E eu já faço parte de uma geração que começou a escrever tendo a internet e toda essa facilidade de informação. Ja pripadam generaciji mladih koji su odrasli već uz internet i internet je to što nam omogućava pristup svim mogućim kulturama. E quando eu decidi escrever o livro, eu usei essas minhas referências de vida, essas referências do lugar onde eu cresci, e usei essas referências de cinema, que é um cinema, referências essas que eu tenho muita, que veio do meu irmão mais velho, que gostava muito de uns filmes de faroeste, Sérgio Leone, essas coisas. Dakle, ova knjiga je rezultat mog ličnog iskustva u takvom jednom delu Rija gde sam živela i gledanja filmova, u stvari, naročito pod uticajem mog starijeg brata. E isso tudo desembocou num Rio de Janeiro, isso tudo resultou numa história que se passa num Rio de Janeiro em que, eu não sei, por eu viver na cidade, eu não vejo esse glamour da cidade, esse sol e essa praia não dialogam comigo.
Znači, svo to moje iskustvo je u ovoj knjizi, a ja, iako živim u gradu, ne vidim glamur, ni plaže, ni taj glamur koji je tipičan za Rio. E existe alguns rios de Janeiro dentro do Rio de Janeiro. É uma cidade com uma múltipla face. U okviru samog Rio de Janeiro postoje različiti Rio de Janeiro. To je grad sa puno lica. E foi aí que eu decidi escrever A Guerra dos Bastardos, que não é um retrato fiel da cidade do Rio. Dakle, ova knjiga nije veran portret grada Rija. Mas é uma história que se passa nessa cidade não, de uma forma não muito demarcada. Eu não demarco ruas nem bairros. Već je to je priča koja se dešava u gradu, ali nisu jasno označeni ni ulice, ni delovi grada. Dobro, ali pošto ja pretpostavljam da publika ovde vrlo informisana o tom novom brazilskom filmu, novoj brazilskoj muzici. I pošto ti sad kažeš da si radila pod uticajem filma, interneta i svega da si pisala knjigu, onda mi možemo prepoznamo taj ritam tog filma, kako se to prevodi, tropa de elite, elitna jedinica, ja mislim. Elita jedinica, to je dva dela ima film. Jeste gledali? Prepostavljam da jeste, da. Pa ima tog ritma u knjizi iz tropa de elite tog drugog dela. Ili recimo ovo o čemu sad ti pričala, da se taj glamur koji je na Copacabani i Panemi je nekako poturen turistima i ovim velikim kulturama Evrope. Ja sam prepoznao ritam iz ovog Rio funka, to je ona muzika iz geta, iz favela, pa mi je nekako taj brzi ritam, to električno, to u tom pisanju mi je bilo blisko. Te munjevite rečenice, tako. Da pozdravite aplauzom prevodioca, stvarno. Ana je prevela roman. Da. Pa zato što je to zaista važno. Esse livro eu escrevi antes da Tropa de Elite, do filme. Napisala je knjigu pre filma. E é curioso porque existe há determinadas épocas que a produção, né, das artes, a produção cultural fica muito parecida, muito semelhante. Da, i on kaže da prosto postoje epohe, da je to po epohama kada produkcija umetnička daje slične rezultate. Daje slične rezultate, ta produkcija. Da, malo sam. Evo, ja ću, približit ću mikrofon. Da. Dakle, prosto postoji neki kulturni obrazac koji se... Da, pa film pokreće muziku, muzika pokreće književnost pokreće ples. E eu queria fugir pouco. Em A Guerra dos Bastardos, o Brasil ele veio numa safra de produção literária e produção de cinema só sobre histórias violentas dentro das favelas. Postoji čitav pravac kulturni, prosto u književnosti u Brazilu koji govori samo o nasilju u favelama. E realmente a favela ela é marco e símbolo do Rio de Janeiro. Muito forte. Favela je postala simbol Rio de Janeiro. E eu queria trazer essa história do meu livro, que tem a ver com as minhas referências. Eu queria trazer isso para o asfalto. Eu queria trazer isso para a parte central da cidade. Ona je htela tu atmosferu da donese u sam grad, na asfalt, gradski asfalt. E que trouxesse também uma universalidade, porque é livro sem muitas gírias. Ele poderia se passar ali no Rio, mas ele poderia se passar também em alguns outros lugares. To je grad u kome nema knjigu koja nema mnogo slenga, jezičke svedeni, mogli bi da se dešava bilo gde, u bilo kom brazilskom gradu. E quebrar pouco esse estereótipo, né, de escrever sobre violência no Rio de Janeiro, você tem que escrever sobre favela. A quebra de estereótipos é muito importante para essa nova geração da literatura brasileira. Raskid sa stereotipima je veoma važan za tu novu brazilsku literaturu. Raskid sa? Stereotipima.
Aha, dobro. Pa dobro, kad smo onda kod stereotipa, to je jasno, ja ne znam sad koliko ljudi čitalo knjigu, ali nećemo da otkrivamo sve, ali tu se pojavljuje čivava koja je u oblaku kokaina, pa se pojavljuje, ne znam, neka akrobatkinja koja se zove Grace, koja može svašta radi sa svojom guzom. Inače, Brazilci kažu u slengu guza bunda. To je možda zanimljivo da znate. Da. I roman je prepun tih likova koji, ja to prepoznajem, mislim, mi imamo takvih likova i ovde u svakom tom kraju Beograda, tih nekih ljudi koji izgledaju, tih nekih junaka koji izgledaju kao da su na ivici života, imaju neku svoju filozofiju. Tako u svakom kvartu može se nađe neko ko mnogo zna, a krije to znanje. Pa je onda, pa me zanima, koliko crpela iz stvarnosti sa svim tim smešnim policajcima, tim plaćenim ubicama koji imaju svoju životnu filozofiju? Eu praticamente não tomei praticamente nada da vida real. Ništa, kaže, nije iz realnog života. É um livro feito baseado nessas observações e na construção de personagens. A Guerra dos Bastardos é um livro que eu fiquei 2 anos escrevendo. Znači, bazira se na njenoj mašti, ali naravno observacijama koje je crpela iz života i 2 godine je pisala, kaže. E eu queria um livro que eu pudesse desenvolver personagem, que é uma coisa que eu gosto muito de desenvolver, e que tivesse uma trama que enlaçasse todos esses personagens. Ona voli da kreira posebno likove čiji će se putevi prosto ukrstiti jedni s drugima. A literatura contemporânea no Brasil, ela não trabalha muito dentro dessa vertente de construção de muitos personagens e de muita trama na narrativa. Savremena brazilska književnost ne bazira se, prosto ne ide tim putem da se bazira na mnogo razvijenih likova. Poucos autores fazem isso. Malo autora to radi, što je ono radi. Kao klasičnu naraciju. Nós temos uma literatura muito introspectiva, um narrador em primeira pessoa. Naracija u prvom licu. E muito focada dentro de um só personagem. Geralmente. I fokusira na jednu ličnost. E poucos autores fazem um livro que fuja um pouco desse padrão e que tem um diálogo que... A Guerra dos Bastardos é um livro que poderia se passar em muitos outros lugares. Da. Malo autora u Brazilu, savremenih autora, bazira svoje priče na dijalogu, kao što je ona radila ovde, i opet ponavlja da se ova knjiga može u bilo kom gradu da se dešava. Mas ele não deixa de ter as particularidades do Brasil e do Rio de Janeiro. Passagens muito pontuais que só pode acontecer no Rio, que só pode acontecer no Brasil. Ali uprkos tome postoje stvari u knjizi koje su tipične za Brazil, tipične za Rio i koje samo tu mogu da se dese. Dobro, sad jedan od stereotipa koji je dobro prelep, naravno, to je ta ženstvenost koja se očekuje od Rio de Janeiro. Oskar Niemeyer je negde rekao, kad se Rio gleda i sa mora, da izgleda kao devojka koja se izvalila na plaži, kao na boku je na plaži. E eu justamente peguei esse estereótipo do Brasil, das curvas, para usar uma mulher que usa a bunda para ser o lugar onde ela transporta droga. To je baš stereotip koji je ona preuzela i upravo je ta Grace Sally. O Brasil é um país que o Brasil é o segundo ou terceiro país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Que mais faz? Cirurgia plástica. A da, on je druga zemlja u svetu po plastičnoj hirurgiji. E colocar silicone no Brasil é uma coisa muito comum. Muito comum colocar
prótese de silicone nos seios. U Brazilu je uobičajeno da se prosto obline dodaju estetski, mislim, hiruškim putem. E eu quis usar esses elementos na história. Uma mulher que transporta droga dentro, né, na cavidade anal, o outro que a mulher que toma um tiro no peito e escorre o silicone. Koristila je te stereotipe i u svom romanu, ima ubistvo jedno koje eksplodirali su silikoni. Pa se boje da li će se otruju od toga. Da, pa je ova koja prenosi u svojoj analnom otvoru, prenosi dijamante i da. E essas nuances da história, elas são nuances que pega muito do Rio de Janeiro, muito dessa cidade em que o corpo está muito exposto. Então, são essas particularidades que eu tinha falado que entram na trama, definindo bem o livro num país como o Brasil. I to što je toliko ima tih telesnih elemenata u knjizi, to je ono što daje taj brazilski pečat njenoj knjizi. I dobro, sad, znači, ženstvenost je u knjizi malo drugačije nego što mi očekujemo odavde. Jedna od glavnih junakinja je bokserka, koja živi, koja u stvari preživljava tako što se bori u tim surovim ilegalnim turnirima. I koliko je sad, mene zanima, jel sad iz vizure Karioke koja sad živi u Riju, danas ženstvenost u Riju takva da čovjek mora da ima i bicepse da bi opstao. Da, devojke moraju da budu tough. Je li to ta ženstvenost nova koju nam donosi Brazil? Eu preciso falar uma coisa. Eu cheguei aqui tem meia hora e estávamos conversando ali na sala. Došla sam ovde i pola sata smo razgovarali E eu falei uma coisa para eles que eles não sabiam, que nós no Brasil temos uma lutadora de boxe sérvia. Da. I rekla sam im nešto što oni nisu znali, a to je da mi u Brazilu imamo čuvenu bokserku srpskog porekla. E a X Fame, ela é famosa no Brasil. Vrlo je poznata u Brazilu. Ona je kao VIP, ne znam da ste vi čuli. Duda Janković. Rambo Petković je bio u fudbalu, to verovatno znate, nije važno. A kako se Duda Janković. E ela é uma sérvia que mora no Brasil há uns 13 anos. Srpkinja koja živi u Brazilu pre nekih 13 godina. E ela luta boxe pelo Brasil. Os títulos ela defende pelo Brasil. I boksuje za Brazil. I vrlo je poznata, muito famosa, não? Vrlo poznata. I Duda Janković. Duda Janković. Plavuša, e vocês não sabiam krupna. que a gente tinha uma sérvia. Plavuša. É. E vocês não sabiam que tínhamos uma sérvia. A kaže, mi nismo znali, mi smo prvi put sad čuli za nju. Uma serva boxeadora no Brasil. E foi muito curioso que quando eu escrevi o livro, eu não conhecia essa boxeadora. Nisam znala za nju kad sam pisala ovu knjigu. E logo depois de escrever o livro, como eu estava pesquisando sobre o assunto, não demorou muito que eu conheci essa boxeadora sérvia. Conheci? Não, mas... Sim, mas não... da. Upoznala, odnosno čula sam za nju vrlo brzo i videla sam je na televiziji vrlo brzo nakon što sam objavila knjigu. E fisicamente a descrição do livro tem pouco a ver com a descrição dessa mulher, porque as duas têm dragão tatuado nas costas. Da, i čak se ispostavilo da postoje sličnosti između moje bokserke iz knjige i Dude, jer obe imaju istetoviranoog zmaja na leđima. A Duda tam... Sim, foi engraçado. Zmaj posle važu u romanu. Da, sećam se. Da, nevjerojatno. E foi curioso porque foi a primeira tradução da Guerra dos Bastardos foi para a Sérvia. I vrlo je neobično da je prvi prevod ove moje knjige bio na srpski jezik. Então tem uma ligação assim postoji ova curiosa com a Sérvia. Tajna veza. Macumba, tá tudo meio ligado. Dobro. Da. E se você tinha perguntado sobre essa questão da feminilidade no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, aí eu vou abrir aqui parênteses. Sad će da priča o ženstvenosti u Rio de Janeiro, ovde otvara Zagradu. A gente vive no Rio de Janeiro uma coisa
que é um movimento feminista que é um pouco diferente. Mi u Riju imamo feministički pokret koji je pomalo različit. As mulheres da periferia, elas fazem um tipo de funk, que é o tipo de música funk, um funk feminino. É um funk feito por mulheres que cada vez cresce mais no Brasil. Sve je popularniji ženski funky u Brazilu. E todas as cantoras são muito musculosas, muito. I sve autorke su vrlo mišićave. E elas são muito agressivas na música. I agresivne su. E elas botam silicones imensos, são muito grandes, e essa agressividade da música, a letra, assim, resumindo a ideia da letra das músicas, vrlo su agresivne i reči pesama su... É assim, eu não preciso de homem para nada. Eu pego o homem, uso e jogo fora. Muškarac mi ni za što ne treba, uzmem ga, iskoristim ga i bacim ga. Eu bato nele se eu quiser. Tučem ga ako hoću. Ele tem que beijar meus pés. Mora da mi ljubi noge. E esse tipo de funk, esse tipo de conceito de funk feminino está crescendo muito e é bem popular no Brasil. Ovaj koncept funky muzike je sve popularniji u Brazilu. E o lugar forte desse funk é no Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro je jedan od centara ove funky Eu não sei muzike. se é possível, não sei se você conseguiria traduzir os nomes, mas assim, o nome dos grupos assim. Imena Bonde das Gostozonas. Da, to su kao, ne mogu da... Goštozone, to su kao neke, one koje uživaju, koje su... Pa o Rio Funku, je li tako? O Rio Funku. Da. Pokušavamo da prevedemo odnosno imena tih grupa. Mas é difícil. Ali su vrlo upečatljive. É praticamente impossível traduzir o nome dos grupos que a gente tem lá femininos para o sérvio, assim, é impossível. Mas só para vocês terem uma ideia, tem uma modalidade de dança dessas mulheres. Postoji vrsta muzike koju igraju te žene, te funky muzičarke, que se chama surra de bunda. Pa ne, one kao imaju, to je vrlo agresivno, mislim, ja to mnogo volim. To jeste agresivno, ali ne u negativnom smislu. Sudaranje guzama ili tako nešto. Jeste, udaraju se guzama. Dobro, možete vidjeti to na internetu, ima svuda. Ali to je kao neka nova vrsta, pervertirana neka samba. To je kao neka super samba. Não tem absolutamente nada a ver com samba. Não, não tem a ver com samba mais. O funk é algo tão particular que a única relação com samba é a exposição do corpo. Jedina veza sa sambom je izloženost tela. Mas fora isso, é algo novo no Brasil. O fenômeno do funk que começou ele começou muito forte na década de 90, mas ele já veio antes. Mas na década de 90 era um funk muito forte. Funk je došao u Brazil 90-ih, došao je ranije, ali tad je prosto doživao najveću popularnost. Ele começou como uma questão política, era uma música política. A počelo kao politička muzika, politička poruka. E ele foi perdendo esse sentido, provavelmente por causa da batida, por causa do swing da música, que levava às danças. Izgubio je tu političku konotaciju, vjerojatno zbog samog ritma muzike koja te tera da plešeš. E você hoje tem diversos tipos de funk. I danas postoje različite vrste funkija. A gente vive uma guerra civil no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente tem realmente uma guerra civil acontecendo lá. U Rio de Janeiro imamo pravi građanski rat. E a única cidade no mundo em que as pessoas fazem música para suas guerras civis. Prosto to je jedini grad na svetu gde ljudi pišu muziku za svoj građanski rat. Os traficantes das favelas, narko-bossovi iz favela, eles têm grupos que os admiram
Imaju ljude grupe prosto koji ih poštuju. Que são os DJs, que são os MCs. DJ-evi, MC-evi, DJ-evi koji ih poštuju, vole ih. E fazem músicas. Dive im se i E prave fazem muziku músicas njima. enaltecendo o crime. Bilo je to slično nešto i kod nas. Mislim, nije to Nós nama também temos. potpuno nepoznato, da. Também. E isso lá é muito grande. Por quê? Porque o pessoal faz, os bandidos fazem o dele e a polícia faz o dela em resposta. Aha, da, to je sve vrlo važno tamo, jer oni pišu muziku dive se ovim dilerima, a policija njima odgovara. A mene zanima koliko je na roman uticao taj Rio Funk? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, znaš ti da ga igraš, taj Rio Funk? Ó, a primeira, né? A influência, ela é muito difícil quando você está numa cidade que você respira isso, mesmo sem querer respirar. Teško je kad živiš u gradu i okružen si time, prosto udišeš čak i ako ne želiš od te atmosfere. Então eu acho sim que a musicalidade, não só nesse livro, mas em todos os meus livros que tem um ritmo musical, isso é presente não só em relação ao funk, como a música em geral no Brasil. Prosto muzikalnost koja ima taj ritam muzički u ovoj knjizi i u drugim knjigama nije vezan samo za taj funky, nego uopšte za muziku brazilsku. Não tem nenhuma menção direta ao funk nesse livro, não tem, eu não faço uma menção, não passo por esse lugar do funk, mas acho que essa atmosfera, o funk tem uma relação muito grande com a violência, o funk tem uma relação muito grande com a sensualidade, e isso tudo está no livro. Funk je povezan sa nasiljem, sa gradom, tom atmosferom i to se sve nalazi u knjizi. 2, sei um pouco dançar funk. Znam malo da igra funky. Malo, da nije loše. Pošto je... Jesam te pitao to za Grace. Grace, potpuno plod tvoje mašte. Grace Ali je... Ona junakinja o kojoj se... É uma personagem que eu criei, é da minha imaginação. Zanima me, pošto je roman fragmentaran i ima dosta likova, kako si ga pisala tačno? Od kog si lika krenula i kako si onda razvijala priču? Nesse romance eu tinha núcleos, porque eu tenho um acontecimento que desencadeia um outro acontecimento e assim progressivamente. Počela je od jednog događaja koji je vodio drugom događaju i tako dalje, tako se prosto razvijalo. E essas histórias vão se costurando por esses personagens que vão se cruzando. I te priče su se ukrštale preko likova. Koji su se susretali. E A Guerra dos Bastardos é um romance que ele nasceu de uma vontade de trabalhar a estrutura mesmo narrativa. Dakle, ovaj roman je plod njene volje i želje da razvije strukturu, narativnu strukturu. E ele tem uma estrutura narrativa muito grande. Ima vrlo razvijenu tu strukturu. Com diversos personagens e que não há excessos também, assim, não há sobras de história e não há sobras nema de viška nigde, ništa nema viška informacije, viška priča koja prosto nema mesto u okviru strukture. Apesar de ser não é um romance muito longo, nije mnogo dugačka priča, mas é uma história, quando você começa a ler, a história é grande. Ali sama priča je duga. Znači, roman nije dug, nego samo... Porque tem muita informação condensada. Jer ima puno kondenzovanih informacija. E é um romance mesmo, que Guerra dos Bastardos é o meu segundo romance. To mi je drugi roman.
E quando eu escrevi, realmente eu estava bem focada na questão da estrutura narrativa, da construção do romance e nos personagens. I dok sam ga pisala, bila sam jako koncentrisana na samu strukturu romana i na likove. E eu me apoderei, me vali de elementos que eu quis trabalhar nesse livro. Eu trabalhei diversos elementos e segmentos diferentes. I radila sam na različitim elementima, različitim segmentima koje sam posle spajala. Que é uma coisa que eu costumo fazer em todos os meus livros. Što uvek radim u svim svojim knjigama. E ver se isso dá em literatura. I onda se nadam da to, odnosno vidim da to postane zapravo književnost. Ver se eu consigo escrever uma história com esses elementos todos. Da li svi ti elementi na kojima radim, da li će postati književno delo. Kako je prihvaćen mainstream, recimo, kritike u Brazilu? A Guerra dos Bastardos é o meu segundo romance e foi ele que justamente me colocou no mercado editorial. To je moj drugi roman koji me je postavio, dao mi je prosto mesto na ovom tamo književnom tržištu, da tako kažem. Eu tive uma repercussão muito boa do livro lá. Dobre su bile To znači da oficijalna kritika u stvari ostavlja prostor za takve vrste romana. Oficijalna kultura uopšte, ne samo kritika. Sim, dá lugar a romances desse tipo, e porque esse é um romance que ele é um romance que vai na contramão da maior parte da produção da literatura no Brasil contemporânea. To je roman koji je suprotan većini romana koji se izdaju u Brazilu danas. Mas nós temos muito bons autores que lidam com esse tipo de literatura, literatura policial, literatura que flerta, que beira o policial. Ali mi imamo puno autora u Brazilu koji, da tako kažem, flertuju sa ovim žanrom, policijskim i krimićima. Da. Mas não é a maior parte, é um número to nije pequeno. najveći deo, to je mali deo. Mas esse número pequeno, ele se destaca. Alguns desses autores que escrevem que vão por esse caminho, conseguem algum destaque. Ali, iako je mali broj takvih autora, oni se vrlo ističu. Prosto ističu se od drugih. A Guerra dos Bastardos, esse livro eu publiquei ano passado na Alemanha. Prošle godine sam ovu knjigu objavila u Nemačkoj. E ele teve uma recepção na Alemanha melhor do que ainda teve no Brasil. I u Nemačkoj je imala bolju recepciju, bolje prihvaćenu nego u Brazilu. Sim. Da. A kako to tumačiš? Não sei. Não sei qual é a explicação. E eu acho que até mesmo para a editora é difícil. Mas existe na Alemanha... sama izdavačka kuća, desculpa. Existe na Alemanha um interesse pela produção no Brasil, pela produção contemporânea da literatura. U Nemačkoj postoji interesovanje za brazilsku savremenu književnost. E até mesmo com essa quebra do estereótipo, porque a gente, no Brasil, é muito marcado pelo realismo mágico que a gente não faz. Aha. I ima veze to i sa razbijanjem tih stereotipa, jer prosto postoji neka vizija Brazila i veze između Brazila i magičnog realizma koji u Brazilu não é a tradução do Brasil fazer o realismo mágico, e o Brasil, até umas décadas atrás, um país que tinha uma tradução de uma produção literária regionalista. U Brazilu je bila tipična regionalistička literatura, do nedavno. Então, Jorge Amado, que é conhecido aqui um pouco, é um livro. Jorge Amado, ele fala sobre a Bahia. Na primer, on priča o regiji Bahije, na severu. Você tem outros autores que falam sobre outros estados do Brasil. Imate drugi autore koji govore o drugim državama u Brazilu. É ogromna zemlja i da. Sim, e isso moldou a literatura brasileira durante um bom tempo. I to je dugo bila karakteristika brazilske književnosti. Que começou a mudar a partir da década de 70. I to je počelo se menja 70. godina. Gradativamente. E polako, hoje, postepeno. A literatura no Brasil, ela não tem uma unidade. A produção literária contemporânea não tem uma unidade. Ni danas književna produkcija u Brazilu nije jedinstvena.
Nema. Dobro, mi smo u posljednjih nekoliko godina čitali te vesti da je u Brazilu ekonomski bum. I sad se sprema taj svetsko prvenstvo u fudbalu, pa za 2 godine olimpijada i tako dalje. I onda ja sam bar bio iznenađen, pretpostavljam još neki ljudi, da se desio paradoks da Brazilci protestuju protiv svetskog prvenstva. I sad ovih dana je na ulicama praktično neka vrsta rata. Protestanata protiv države. Možeš malo da nam kažeš o tome, šta se dešava sada u Riju? O brasileiro gosta muito de futebol. Brazilci jako vole fudbal. Mas o brasileiro também precisa de saúde e educação. Ali Brazilcu je potrebno i zdravlje i potrebno mu je obrazovanje. E de transporte público que funciona. I javni prevoz koji funkcioniše. E de água e esgoto. I voda, da, iz vodovoda. E os milhões e milhões que têm sido gastos na Copa do Mundo, na construção dos estádios, isso depois, para a população, não tem nenhum retorno. I sve te milijarde koje su potrošene na izgradnju stadiona nikako neće poboljšati život običnih ljudi. Por causa da Copa do Mundo, o Brasil inteiro virou canteiro de obras. Brazil je zbog mundijala postao veliko gradilište. E ainda assim, você tem estados brasileiros que não têm a menor infraestrutura de receber uma seleção de uma Copa do Mundo. Međutim, još uvek postoje delovi Brazila koji nemaju ni minimalnu infrastrukturu da bi mogli da budu domaćini ovakve manifestacije. Nós temos Rio e São Paulo que é possível de receber. Mi imamo Rio i São Paulo gde je to moguće. Mas outros estados não. Ali druge države ne. São estados muito pobres, com uma infraestrutura muito complicada e regiões do centro-oeste do Brasil não tem infraestrutura. To su siromašne države bez infrastrukture, naročito centro-oeste. Da, centralno-zapadne države. E a gente sabe que isso vai dar muitos problemas. I znamo da će to da kreira mnoge probleme. O país não está preparado. Em segundo ponto a Copa do Mundo já há muito tempo, alguns meses, já vem... ano passado, eu não sei se aqui vocês souberam das manifestações muito violentas que tivemos no Rio de Janeiro. Još prošle godine je bilo vrlo nasilnih demonstracija u Rio de Janeiro protiv Copa. Então, já tem mais ou menos um ano que a gente está vivendo conflitos na rua extremamente violentos. Već godinu dana zapravo proživljavamo te ekstremno nasilne demonstracije protiv fudbala. E isso foi ano passado e esse ano a gente tem a Copa do Mundo, só que há muitos grupos que estão se organizando para protestarem durante a Copa, inclusive os índios. I mnoge grupe, uključujući i Indijance, se organizuju da protestuju i da miniraju tokom samo svetsko prvenstvo. Jesu i tvoji čitoci? Šta je protesti? Não sei. Mas é uma situação difícil. Há muitas pessoas revoltadas com a Copa do Mundo no Brasil, sim. Há uma revolta generalizada, porque o dia a dia no país é muito difícil. Svakodnevica u zemlji je vrlo teška i zbog toga su ovi protesti toliko masovni. Justamente por causa da infraestrutura ruim. Upravo zbog loše infrastrukture. To znači ekonomski bum Brazila nije došao do običnih kuća, igrališta, svakodnevnog čoveka. O boom econômico, o que aconteceu? Ele elevou o nível social de algumas pessoas que passaram a consumir mais, comprar mais carro, comprar mais geladeira, comprar mais fogão, mais roupa. Taj ekonomski bum je doveo do toga da određeni sloj stanovništva može više da kupuje. Više odeće, više automobila, više bele tehnike. Só que agora você não anda no Brasil porque tem muito carro na rua.
engarrafamento em todos os estados brasileiros, você tem engarrafamentos, mas é quilométrico. Isso. 80 quilômetros, São Paulo tem 100 quilômetros de engarrafamento. Kaže da je rezultat toga su prosto ogromne zakrčenja na putima. Kaže da u Sao Paulo ima 80 i do 100 kilometara A mi osjećamo ekonomski boom. Da. Sad. Então, Não é houve uma uma melhora na vida do brasileiro, mas, ao mesmo tempo, o redor não te dá uma infraestrutura. O transporte público não melhorou nesse meio tempo. Da, u isto vreme, dakle, bio je taj boom, ali on nije, na primjer, nije se dotakao javnog prevoza koji uopšte nije poboljšan. Nego... E o Brasil é um país super povoso, é muita gente, todas as cidades você vê muita gente morando. Brazil je jako, ima prosto puno ljudi živi u Brazilu, prosto je mnoštvo stanovništva svugde vidite puno ljudi. Então, I to je znači ostalo u skalama, u tabelama i tako dalje, a do naroda znači nije došlo skroz. Samo što... I jesmo mi sad naučili u stvari da je život veći od fudbala. Sim, e eu não percebo isso, por exemplo, uma animação do povo. Eu vejo que a mídia quer fazer parecer que o povo está animado, mas não está. Ona kaže da ne vidi uopšte da su ljudi uzbuđeni zbog fudbala, da mediji pokušavaju da kreiraju to uzbuđenje i iščekivanje, ali da to ona ne vidi među... To je znači znak da se svet promenio, ako Brazilci ne čekaju početak prvenstva. To je stvarno smak sveta. Da. Pois é, eu acho. Jeste, i ona se slaže. Hoćete da pitate nešto? Da, ja samo da kažem, jesi ti sećaš ko je Sokrates? On je igrao u Corinthians. Você lembra de Sokrates, o jogador Sócrates? Sećaš se? On je bio zubar i on je bio intelektualac na terenu i tako. Da. Za šta je on rekao? Da je fudbal najbrži način da se pobegne od stvarnosti. Ele disse que o futebol é a forma mais rápida de fugir da realidade. Sim, tem isso, né? Mas acho que a Copa do Mundo não vai dar para o povo ir porque é muito cara. Né? Nije za narod, ovaj mundijal nije za narod. Mas todo mundo vai assistir o jogo, claro. Todo mundo vai assistir a Copa, né? Mas a gente sabe que é uma Copa tensa. Vrlo je napeta ova Copa, ovaj mundijal je vrlo napeta. Estamos realmente na iminência do que pode acontecer. A polícia querendo entrar em greve durante a Copa. I policija čak štrajkuje i oni Dobro, napeto je kao u tvom romanu. Tako da... O exército já está na rua, o exército já teve que ir para a rua. O exército. I vojska je čak izašla na ulice. Já está na rua, aumentando o patrulhamento. Fizeram no Rio de Janeiro o aeroporto internacional até o centro da cidade, a Zona Sul. Tem uma grande favela, uma imensa comunidade que foi recentemente pacificada. Aha, pacifikovali su tu veliku favelu koja je blizu aerodroma, internacionalnog aerodroma u Rio de Janeiro. E está sendo uma pacificação muito violenta. Ainda não é tão gigantesca que não conseguem pacificar aquilo realmente. Ali nasilno su je pacifikovali, toliko je velika da ne uspevaju prosto ni da smire do kraja. E o exército, mais de 2.000 homens do exército entraram nessa comunidade para poder conter durante a Copa. Još 2000 vojnika je ušlo u tu favelu da bi prosto održali kakav takav red tokom mundijala. E gente inocente está morrendo nesses confrontos. I stalno umiru ljudi u tom procesu pacifikacije favela. Dobro, Rende je ovu knjigu preveo i objavio 2011. Imate tako u knjižu... Gde je Slađana? Ne vidim je sad. Da kažemo ljudima u kojim knjižarima, imamo svim ovim velikim knjižarama po gradu, da. I ja vam stvarno preporučujem knjigu, pošto je vrlo zanimljivo napisana, sva je u montaži, u fragmentima, tako da čak i ako ste umorni ne možete zaspiti s njom. I ko voli taj noir, s kojim smo svi rasli, naći taj novi noir, to je onako neki super noir,
I da pomenemo još jedno Duda Janković, da, to je nevjerojatno. Ako imate neko pitanje, pitajte. Misliš da mi nešto naučimo? Para o seu país, qual seria uma solução? Eu acho assim, o brasileiro ele não é tipo de povo que exige muito. Brazilci nisu narod koji je mnogo zahtevan. É um povo que já passou e passa tanta dificuldade que com muito pouco você resolve o problema. Prošli smo kroz mnoge poteškoće u istoriji i sa vrlo malo smo zadovoljni. Malo nam je potrebno. E o muito triste disso é que as pessoas não têm saneamento básico. I tužno je to što ljudi se prosto zadovoljavaju sa osnovnim stvarima. O esgoto vai para a rua ainda. Kanalizacija još uvek se izliva po ulicama. Há lugares, muitos lugares no Brasil, como o Nordeste, que não tem água. Na severozapadu mnogi gradovi nemaju vode još uvek. A água não chega porque não há investimento para se criar um sistema que possa levar água para aquele lugar. Zato što prosto ne postoji sistem koji bi izgradio vodovod, koji bi odveo vodu do tih delova. Então você vive realidade assim. O povo não está pedindo nem muita coisa, não. É o básico. E é isso que é o revoltante no país. Znači, narodu ne treba mnogo, narod ne traži mnogo, ali upravo to je ono što i stvara pobune u zemlji. A saúde pública, os hospitais no Brasil como um todo, não é só no Rio, São Paulo, mas como um todo. Os hospitais parece hospital de guerra. Pessoas são atendidas no chão. Bolnice, ne samo u Riju i Sao Paulo, u cijeloj zemlji izgledaju kao da su u ratu, u takvom su stanju, javno zdravlje. A saúde pública, né? Essa to su državne bolnice, mislim. Da, državne bolnice. E muita gente não consegue atendimento, morre porque não consegue atendimento. I mnogo ljudi umire prosto zato što ne mogu da dođu dospiju do lekara, ne budu primljeni. Então são coisas muito básicas. Eu olho e penso, como que você vai fazer uma Copa no Mundo num país que ainda tem tantos miseráveis? I ona kaže, ja sama gledam i mislim se kako ćete da organizujete svetsko prvenstvo u zemlji sa toliko siromašnih ljudi. E é miséria mesmo. E essa miséria ela também está presente nas grandes capitais. Não é só na periferia do país, mas nas grandes capitais também você vê miséria. I takvu bedu i siromaštvo vidite ne samo u perifernim delovima zemlje, već i u samim centrima, velikim gradovima. E claro, a gente tem uma política muito corrupta e há muito roubo e muito desvio de dinheiro, de verba pública. Naravno, postoji velika korupcija i novac koji prosto završa u privatnim džepovima. Dobro, pošto je Ana Paula tek stigla da ne povlačimo paralele. Lep je dan i to. Aqui, né? Samo u poluvremenu da bude. Durante a Copa, a situação vai ser controlada, já está sendo controlada, porque tiveram que levantar um efetivo, colocar o exército na rua, um armamento muito pesado, para conter a violência que já existe. Biće kontrolisano tokom prvenstva i sad je već kontrolisano jer prosto su angažovane velike policijske i vojne snage. E ainda tem aquelas que já estão sendo programadas. Há muitas greves sendo programadas, paralisação de transporte público, paralisação da polícia. Ali ima prosto mnogo je najavljenih štrajkova tokom prvenstva. Štrajkovaće javni prevoz, policija também. Znači nemoj da ideš. Da, to se... Sim. Nós tivemos, tem há 2 semanas no Brasil, numa cidade do Nordeste chamada Recife. U Recife, jednom gradu na severu Brazila, pre 2 nedelje.
je bilo É a cidade mais violenta do Brasil. mais violenta. To je grad sa najviše nasilja u Brazilu. É o maior número de homicídio no país. Najviša stopa ubistava. E é uma cidade lindíssima, linda. A prelep je grad. A polícia entrou em greve. Policija je stupila u štrajk. Saquearam tudo. Saquearam, roubaram. Nije radila policija. Da, nije radila policija i sve je bilo popljačkano. E pessoas que não eram ladrões, eram pessoas, trabalhador que passou, viu que tinha alguém saqueando e saqueou também. I to nisu samo lopovi radili, već svi obični ljudi koji su prosto vidjeli da nema nikakve kontrole i krali. Isso virou uma reação em cadeia. Houve muitos saques. I to je prosto izazvalo lančanu reakciju sa mnogo pljački. E a gente tem uma pequena amostra do que pode vir a acontecer, a gente não sabe. To je mali prosto primjer onoga što može da se desi. Mas a gente está vivendo um momento muito tenso, protestos seguidos. Eu mesmo, durante a Copa, não saio, vou ficar em casa. U svakom slučaju napeta je situacija i evo ja konkretno neću izlaziti tokom prvenstva, ostaću u kući, neću šetati gradom. Sim. Na Rio Funk uveče, nema veze. Da. Porque a recomendação é não precisa, se você não precisa ir para longe, se deslocar muito, fica em casa. Preporuke su da ostanemo kod kuće ukoliko nemamo neke velike potrebe da izlazimo. Porque a gente não está esperando nada bom. Vamos ver o que vai acontecer. Jer nas ne očekuje ništa dobro. Dobro, ali nećemo završiti u ovom tonu. Da. Hoćete da nam pročitaš jedan deo iz knjige, ali tako? Ai, sim, vais ler, desculpa. Sim, vais ler. Ko hoće sluša samo jezik, super jezik za slušanje, to je jezik odlično za pevanje, čak i sadržaja koji vam pobegne je dobro da se sluša. Iz drugog poglavlja. Não jogue seu lixo no meu portão, seu argentino filho de uma puta. Stefano Lozoni grita para o sujeito que mora ao lado. É mesmo um argentino filho da puta. La puta madre que te pariu, carcamano, responde. Na verdade, responde a tudo com um puta madre que te pariu, ainda que de forma gentil. Lozoni, um velho cheio de adjetivos pejorativos, não era menos filho da puta, só que de grande espírito. A vizinhança o odiava e ele odiava a vizinhança. Morava sozinho naquela casa e pouco se sabia a seu respeito. Fez sua mudança durante a noite, entrando madrugada dentro. Era como o conde Drácula, pálido, voz gutural, reverberante, deslizando pelas penumbras, escondendo-se do sol. Especulava-se centenas de coisas a seu respeito. Sofria de uma doença no sangue por ter devorado uma ratazana ainda viva que costumava perambular pelo quintal, revirando lixo e brigando com os gatos da casa ao lado. Nada matava. Sua força descomunal trouxe certo pânico ao trucidar a garganta de seu cão pastor, por isso ele a chamava de Rasputin. Colocava-se no quintal durante horas à espera da ratazana, ao lado de uma garrafa contendo uma mistura de bebidas fortes com uma buchinha no gargalo, na outra mão, um isqueiro. De tanto esperar, adormeceu sentado, em uma cadeira de balanço, com os braços levemente apoiados nela. Seu antebraço esquerdo foi sequelado ainda na juventude, após uma doença que o fez perder totalmente a sensibilidade. Um suave tilintar de sininhos angelicais ecoava à sua volta, acompanhado de um forte odor férrico. Ao acordar, uma cavidade rasgada em seu antebraço, os dentinhos cravados na carne até os ossos, lambuzados de sangue morno, os olhinhos brilhando no princípio das trevas, fezes, sangue e urina dentro da ferida exposta com as veias arrebentadas e corroídas, fluindo através da garganta de Rasputin. De supetão, lançou-a à distância e, em seguida, a mistura explosiva atingiu a ratazana, que corria incinerada pelo quintal, enfurecida, e desapareceu como a hora crepuscular, pondo-se em alguma cavidade subterrânea.
Até que um dia Rasputin entrou em casa, devorou uma banana, restos do almoço sobre a pia e um precioso exemplar de Dom Quixote, presente de um tal duque. Quando a alcançou, o ódio de Losone era tamanho que a despedaçou com os dentes, gritando: nem os gigantes, nem os moinhos o mataram. Nem os gigantes, nem os moinhos o mataram. A confusão e os falatórios quase indecifráveis terminam apagando o sorriso de Horácio, que diante da janela contempla a vizinhança enquanto devora uma tigela de cereais e resmunga e murmura para si: velho maluco. Ele volta a atenção para seu serrote, de onde tira, com um arco de violino, uma melodia forte e indecifrável, mais uma colherada de cereais, algumas melodias no serrote e o telefone toca. Horácio mora no segundo andar de um prédio de 4 andares em frente à casa de Losone, dando vista exatamente para a janela do sótão, que continua ostentando a placa "Aluga-se", já com indícios de desbotamento. Anda preocupado com sua atual condição de não ter com quem dividir as despesas do mês. Não conhece uma pessoa sequer que conheça outra pessoa que esteja precisando de um lugar para morar. O mês anda em baixa, todos já têm um lugar. Ele não sabe, mas hoje à tarde irá receber mais uma cobrança da imobiliária. Talvez ele mesmo alugue o pequeno pardieiro infestado que vem contemplando diariamente. Nenhuma mudança significativa em seu horizonte, que continua a oferecer aquela porcaria de casa velha e o seu sótão. Pensa que viver dignamente é ter, no mínimo, um horizonte, uma vista. Lá em cima, nos morros superpovoados, há a constante ameaça da violência, porém uma vista privilegiada. Se conseguir coragem e ninguém com quem dividir o apartamento, irá mudar-se para uma favela. A ameaça é constante, tanto em cima quanto embaixo, mas lá, pelo menos, há uma vista, um horizonte vasto. É disso que Horácio precisa: vastidão. Antes de atender a um insistente telefone, ele despeja restos de cereais no pardieiro, no parapeito da janela, que reúne 3 pombos famintos, com os olhos esbugalhados e as cabeças serelepes. É assistente da produtora e diretora de cinema Edviges D'Alembert, que, nesse momento, produz e dirige mais um de seus sucessos assistidos por meia dúzia de pessoas. Edviges é bem famosa, de modo restrito, entre atores, cineastas e críticos boêmios. Fizeram alguns filmes pelo mundo que rapidamente caíram no gosto dessa mesma meia dúzia de pessoas que assistiram ao próximo e tornou-se um gênero, uma referência cult, admirada. Após repetir alguns sims e nãos, de maneira entediada, desliga o telefone e senta-se no sofá da sala, e, em seguida, liga a televisão através do controle remoto. É preciso que saia em 15 minutos, desça os 2 andares do prédio, caminhe 5 minutos até o ponto de ônibus e espere mais alguns, pelo menos, chegue ao set de filmagens e tenha um longo dia e tarde e noite pela frente, somados a todos os imprevistos fatídicos possíveis que podem ocorrer no dia de sorte, sem grandes transtornos. Ana Paula Maia, carioca. Obrigada, gente. Hvala vam. Prijatno, uživajte.